Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, no rescaldo de uma semana muito interessante no Masters 1000 de Cincinnati e, acima de tudo, de uma final inacreditável. De facto, assistimos nesse encontro na final masculina de Cincinnati a um dos encontros do ano. É verdade que foi de menos a mais, diria que especialmente o terceiro set acaba por ser aquilo que fica na memória. Com Novak Djokovic a bater Carlos Alcaraz 5-7, 7-6, 7-6, 3 horas e 50, alguns pontos que de facto são difíceis de descrever. Pedro, tu tiveste a felicidade de comentar o encontro na Sport TV, de facto também para ti foi uma maratona seguramente cansativa. Um, o que é que podemos tirar deste encontro? Eu sinceramente, uh, passando já, antes de passar a bola para ti, para dar a tua opinião, sinceramente, eu não tirava muitas ilações. Eu antes do encontro achei que este encontro, que este duelo não iria servir para tirar muitas ilações em relação ao US Open, porque eu acho que a dimensão do encontro, a importância do encontro, o facto de ser a melhor de 5 sets, se eles se voltarem a defrontar no US Open, e esperemos que aconteça, obviamente, não sei se pode tirar muitas conclusões daqui. No entanto, acaba por ser pela batalha que foi uma vitória significativa, não é, para o Novak Djokovic, especialmente depois do que aconteceu em Wimbledon. Sim, sim, eu acho que foi significativo pela maneira como tudo aconteceu e se ele tivesse perdido em 2 sets, algo que esteve muito perto de acontecer, nem só por causa do match point, mas quando ele perdia por 7-5 e 4-2, mesmo que ele perdesse, eu não acho, como tu dizes, não acho que ele fosse entrar no US Open sem confiança ou para outro duelo com o Alcaraz com medo de perder outra vez. Não acho que isso fosse acontecer. Agora, é óbvio que será melhor para um duelo futuro, para o Djokovic, ter conseguido vencer esta batalha simplesmente brutal, porque foi um duelo incrível, como tu dizes, a partir ali de meio do segundo set. Na verdade, quando o Djokovic começou a conseguir lidar melhor com o calor, ou quando o calor começou a baixar, quando o sol desapareceu um bocadinho, mas sim, eu não acho que vá ser um encontro decisivo para o que poderá acontecer no US Open. Acho, obviamente, que para o Novak Djokovic dá-lhe ali uma confiança extra por saber que pode ganhar ao Alcaraz depois daquela derrota em Wimbledon. Mas para o Carlos, não acho que tenha um impacto negativo nele, até podemos olhar um bocadinho ao contrário, de lhe dar ali mais vontade e quase um desafio maior para ele de ok, então agora quero encontrá-lo outra vez porque quer ganhar-lhe em piso rápido, que ainda não aconteceu, e agora quer o Alcaraz vingar o que aconteceu nesta final, que lhe fica atravessada claramente. Portanto, podemos ver das duas maneiras, mas acho que depois, no fim de contas, aquilo que devemos pensar é mesmo aproveitar, e há muita gente que se coloca de um lado, que se coloca do outro, que diz que o Djokovic inventou os problemas físicos, diz que o Alcaraz isto e aquilo. Eu acho que também é simplesmente um bocadinho aproveitarmos simplesmente os encontros que eles tiverem, porque todos eles têm sido incríveis. O de Roland Garros teve ali os últimos 2 sets que sabemos como foram, mas de resto os encontros têm sido incríveis entre os dois. E acho que é uma rivalidade que enquanto durar, enquanto o Djokovic decidir manter a sua carreira, acho que vão ser encontros sempre espetaculares e mais do que colocar de um lado ou do outro, ou quer que seja, é mesmo aproveitar, porque são dois monstros. De facto, aquilo que vimos em Cincinnati foram dois monstros. Olhando a perspectiva, aquilo que podemos lamentar é de facto eles não se terem cruzado durante tanto tempo, porque de facto Hum. sabemos o que é que aconteceu desde esse tal encontro de Madrid, esse tal primeiro encontro de Madrid em 2022. Sabemos que eles depois não jogaram ou não se cruzaram em Roland Garros porque Novak Djokovic apanhou Rafael Nadal nos quartos de final, depois em Wimbledon Alcaraz perdeu cedo com Sinner, mas a partir daí eles nunca se cruzaram, basicamente. Não se cruzaram no US Open, não se cruzaram nas ATP Finals, não se cruzaram no Open da Austrália, não se cruzaram em Indian Wells e em Miami, nem sequer em Monte Carlo e em Madrid. Em Monte Nem em Carlo não Roma, jogou onde perdiam. Alcaraz, em Madrid, exato, em Madrid não jogou Djokovic, depois finalmente estiveram no mesmo quadro em Roma, onde Alcaraz perdeu cedo e Djokovic, de certo modo, Nos quartos, não. também. Mas de facto, nos últimos 3 torneios em que os dois se cruzaram, defrontaram-se os dois, e de facto, como dizes, tirando essa questão a questão física do Alcaraz em Roland Garros, que se voltou a sentir ali um bocadinho na reta final, Uhum. acabou por não ter grande ênfase,
porque ele encontrou ali energias para competir na reta final do tie-break, mas de facto estava outra vez ali com algumas câimaras, o que é Se fosse um encontro perfeitamente no normal. Grande Slam, era um bocadinho mais duro. Sim, sim. Se bem que lá está, É diferente. provavelmente o terceiro set não tinha sido como foi se o encontro fosse à melhor de 5 sets. Eu ouço também muitas pessoas dizerem isso. Nem o segundo seria, com a mesma É, intensidade, acho eu. exatamente, exatamente. Eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que não se pode analisar este encontro como se ele ou não se pode analisar desse ponto, desse Sim. prisma, projetando aquilo que seria um encontro à melhor de 5 sets, porque nós vimos em Wimbledon como, por exemplo, o Novak Djokovic em Wimbledon entregou praticamente o terceiro set a partir do momento em que perde lá um jogo muito duro, para aí a 3-1 ou 2-1, depois ele entrega o resto do set, porque sabia que se perdesse aquele set ainda não perdia o encontro, depois geriu cada jogador depois gera como pode. E o próprio Novak Djokovic fez essa gestão dentro deste encontro. Isso das pessoas dizerem que ele finge e que não sei o que mais, ele é muito demonstrativo e isso nem toda a gente gosta, mas eu acho que é como é. Há jogadores que são mais demonstrativos, há jogadores que são menos demonstrativos. Rafael Nadal e Roger Federer, porventura mais Federer do que Nadal, eram menos demonstrativos, mas também tiveram dias em que pareciam mortos. Nadal, então, muitas vezes parecia morto e depois recuperava. Quer dizer, várias vezes isso acontece. O próprio Carlos Alcaraz já terá tido encontros em que parecia não estar a ter um dia tão bom e acabou por melhorar. Portanto, eu acho que sim, Novak Djokovic é mais demonstrativo, mas também não é novidade. Ele muitas vezes ao longo da sua carreira, no início da sua carreira, há encontros, lembro-me de um par de encontros com o Andy Roddick no início da carreira, em que o Roddick até dizia, pois ele sempre que está a perder faz estas cenas, mas eram sempre uma situação no Open da Austrália contra o Roddick em que o Djokovic até nem acabou o encontro, até desistiu. De facto, ele sempre sofreu com o calor, portanto isto não é uma novidade. Eu acho que ele aprendeu ao longo da carreira a lidar melhor com estas situações, mas mesmo depois de se tornar um jogador lendário, continua a sofrer com o calor. Há um encontro com o Stan Wawrinka já nos últimos 4, 5 anos no US Open em que ele também desiste no Open dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que ele sofreu, acho que soube lidar com a situação, soube esticar um bocadinho as suas idas ao balneário entre sets, soube provavelmente esticar um bocadinho mais a duração entre os pontos, até levou um warning. Tem aprendido um bocadinho mais, ele já falou Sim, disso algumas vezes, a respirar. ele conseguiu ir ao balneário uma segunda vez, que teoricamente não poderia, mas as pessoas aí refilam. Ele não tem culpa, ele pediu ao árbitro para ir ao balneário no toilet break e o árbitro deixou. E para além disso, a regra também diz que em situações de calor extremo, Exatamente. os jogadores podem ir ao balneário, trocar de roupa, independentemente da quantidade de vezes que já tenham ido. Portanto, ele aproveitou um bocadinho essa E lacuna que há na regra. estava mesmo muito calor, Sim, estava muito duro. É evidente que o Carlos Alcaraz lidou melhor, se calhar até pelo facto de ser espanhol e de estar habituado a treinar sim, com temperaturas mais altas, mas as condições eram duríssimas. sim, sim. E depois há também a questão da idade, embora lá está. Nenhum dos dois está propriamente na flor da idade em termos daquilo que é resistência. Também não é de esperar. As pessoas dizem, mas ele tem câimbras com 20 anos. Não é suposto tu aos 20 anos estares no topo da tua capacidade enquanto atleta. Ele não é um atleta acabado. Ele é muito bom e às vezes uma pessoa entusiasma-se em demasia, mas não é suposto um miúdo com 20 anos que tem 2 anos de circuito incompletos Uhum. estar ao mais alto nível do ponto de vista físico durante 4 horas. E por isso é que ele de vez em quando vai tendo quebras de rendimento e vai tendo quebras até físicas e já teve, por comparação com o Novak Djokovic, que é um super atleta, e até podemos discutir se apesar de ele ter 16 anos a mais, se não está mais no auge da sua forma para jogar 5 horas do que o Alcaraz, porque o que vimos é que ele, é verdade, teve mais altos e baixos, mas o que vimos é que ele chegou mais fresco, não é? Ao final do É, eu, encontro. eu acho que se calhar não é estar no auge da forma física, algo que o Andy Roddick disse numa análise que ele fez, que eu acho que está muito correta, que é ele, com muito mais experiência e muito mais anos, já conhece o seu corpo de forma que o Alcaraz ainda não conhece porque tem 20 anos. E como tu dizes, está nisto há muito pouco tempo. E o Novak Djokovic, com todos estes anos e com. Nós sabemos que ele é uma pessoa que está sempre à procura de mais informação, de mais maneiras de esticar a sua performance, de melhorar, de maximizar tudo, de potenciar tudo. É evidente que ele conhece melhor os índices do seu corpo e sabe, se calhar, perceber.
que se tem uma dor aqui, uma dor ali, sente uma tontura num certo momento, sabe dar melhor a volta a essa situação, e o Carlos Alcaraz, eu acredito que também vai aprender a fazer isso, também vai aprender a lidar com a questão das câimbras que aparecem, ele se calhar vai conseguir descobrir táticas e perceber sinais do corpo para não castigar isto ou aquilo. Mas é nisto também que se vê a experiência e é monstruoso, de facto, aos 36 anos, aquilo que ele fez não é normal. É incrível o que o Alcaraz fez, mas é igualmente monstruoso com 36 anos aguentar um encontro de 4 horas em que esteve quase morto, para depois chegar ao fim daquela forma. Há muita gente que fica chateada, é verdade, e daí dizem que foi fingido ou que tentou entrar na cabeça do Alcaraz, mas isso nem faz sentido porque ele não ia ficar a perder 7-5, 4-2 com o número 1 do mundo de propósito, não ia estar à espera de estar com essa desvantagem para depois recuperar. Mas é de facto incrível e são dois fenómenos, cada um à sua forma, mas são da sua forma, mas são realmente dois fenómenos. Sim, é um encontro que sem dúvida marca a temporada. Vamos ver que consequências é que terá para o US Open. Lá está. Eu acho que este encontro era um bocadinho mais importante para o Novak Djokovic do que para o Carlos Hum. Alcaraz, porque de facto foi a segunda vez consecutiva, se bem te recordas, em Roland Garros, o Alcaraz partia até com algum favoritismo e perdeu. Ahm, Partia com favoritismo nas casas de apostas, obviamente, porque estava a jogar melhor nesse torneio. Em Wimbledon foi exatamente ao contrário, era o Djokovic que partia como favorito, e aqui em Cincinnati o Djokovic também partia outra vez como favorito, não só porque era o primeiro encontro em hardcourt, e sabemos como, apesar do Alcaraz já ter um par de Masters 1000 e um grande slam em piso rápido, o Novak Djokovic é indiscutivelmente o melhor jogador de todos os tempos na superfície, portanto, a partir daí estamos conversados. No entanto, seria duro para ele perder duas finais seguidas para o Alcaraz nesta superfície, em finais, em superfícies que onde em teoria ele levava vantagem, ou pelo menos que se pensa que ele possa ter mais facilidade, embora a história deste ano nos mostre exatamente o contrário. Mas de facto, se o Alcaraz estivesse fechado naquele match point, entraria no US Open com 3-1 no confronto direto, 2-1 este ano, 2-0 em finais, 2-0 nas últimas duas A finais. ganhar em todas Eu as acho que isso, superfícies, já tinha conseguido fazer as exatamente, eu três acho superfícies. Já. Exatamente, eu acho que isso seria muito mais significativo, ou seja, seria mais significativo se o Alcaraz tivesse ganho Sim. do que o contrário. Acho que o contrário deixa a perspectiva de uma final do US Open mais equilibrada, Uhum. ou Mais imprevisível. imprevisível Uhum. do que provavelmente se o Alcaraz tivesse voltado a ganhar, talvez ganhasse aqui um ascendente, que é evidente depois podia não valer de nada, podíamos chegar à Uhum. final e isso não valer de nada, mas na perspectiva da análise, eu acho que Carlos Alcaraz partiria com ascendente e eu acho que seria um murro no estômago para o Novak Djokovic. É evidente também dependia da forma como fosse. Lá está, agora estamos a especular, mas se o Alcaraz tem vencido em dois sets, talvez com o Djokovic meio a morrer ao sol, Era talvez relativo. tivesse. Era relativo. Se o Alcaraz, depois de perder o segundo set e de salvar 4 match points no terceiro, tivesse ido ganhar o encontro na mesma no tiebreak do terceiro, aí sim, eu acho que aí ia doer muito ao Novak Djokovic, por isso é que eu acho que ele também festejou aquela conquista como se de um grande slam se tratasse. E deu relevo, lembrando algumas batalhas contra o Rafael Nadal, e aliás, Uhum. sobre esse ponto de vista já falaste bem, Novak Djokovic tem muito mais experiência na gestão destas batalhas, porque ele já defrontou Nadal 60 vezes, já defrontou Federer 50 e muitas vezes, já teve encontros destes com Federer, Murray, Nadal, Wawrinka, montes de vezes, e Alcaraz teve meia dúzia de encontros destes na sua carreira. Já teve alguns muito interessantes, com o Sinner, nomeadamente, mas não teve assim tantos, né? Uhum. E isso faz a diferença. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, Novak Djokovic leva vantagem e levará sempre vantagem do ponto de vista da experiência. Agora, pareceu-me mais uma vez que, do ponto de vista tenístico, Carlos Alcaraz tem aquele extra de ténis que Novak Djokovic ou está no seu absoluto melhor Uhum. ou não consegue contrariar, como não conseguiu contrariar em Wimbledon, e vamos ver se conseguirá contrariar se eles se encontrarem no US Open. E antes de passarmos ao feminino, em relação estas 2 semanas, não sei que ilações é que tu tiras. Obviamente, Yannick Sinner venceu no Canadá, depois foi um dos muitos jogadores de topo que perdeu cedo em Cincinnati, onde só 3 jogadores do top 10 é que chegaram aos quartos de final. Para além de Alcaraz e de Djokovic, tivemos o Fritz. De resto, toda a gente perdeu cedo. Tem havido algumas desilusões nesta época de piso rápido.
diria à cabeça Holger Rune, Francis Tiafoe tem sido, enfim, já não sei O desde há quantos Medvedev, meses. O próprio Medvedev, embora, enfim, colocaria aí algum asterisco, porque ele faz quartos de final no Canadá com o Deminaur e depois perde com o Zverev em 3 sets duros, não é propriamente um flop, sim. mas sim, mas lá está. O Medvedev, não sei se concordas, eu continuaria a contar com ele para o US Open, claramente como terceiro favorito atrás dos outros dois, para mim, claramente à frente do Sinner, apesar de Sinner aparecer talvez aqui como quarto favorito ao US Open, não sei se também faz essa análise. E depois, por outro lado, o que é que pensas do Alexander Zverev, que depois de ter vencido o seu primeiro título em muito tempo em Hamburgo, apareceu a muito bom nível aqui em Cincinnati, perdendo apenas com o Djokovic. Mas que análise é que fazes destes jogadores que estão logo atrás desses dois? Bom, eu, para já, especialmente este torneio de Cincinnati, e mais o de Cincinnati do que o de Toronto, até porque o Alcaraz acabou por perder relativamente cedo para aquilo que era expectável, mostram que ele e o Djokovic estão noutra liga, no que diz respeito ao US Open. Estão claramente noutro patamar. Depois o Medvedev, tal como tu dizes, sozinho ali numa segunda linha, e até em termos de ranking isto acaba por acontecer, mas também para o US Open considero que está numa segunda linha e é como tu dizes, é um bocadinho relativa, ou relativiza-se aqui um bocadinho a derrota dele, porque é que o Alexander Zverev na semana passada fez quartos de final, mas era o primeiro torneio vindo de Wimbledon, portanto pode relativizar-se um pouco e eu acho que não mexe muito com a sua confiança para o US Open. E depois, eu se calhar coloco realmente o Yannick Sinner e o Alexander Zverev talvez ao mesmo nível, ali num terceiro grupo, excluindo aí o Holger Rune, porque ele chega como número 4 mundial, é verdade, vai ser o quarto cabeça de série, que é muito bom em termos de sorteio, facilita-lhe um bocadinho a vida. A questão é que olhar para esse posto de quarto cabeça de série é importante por evitar os outros 3 primeiros até às meias finais. Eu não sei se o Holger Rune consegue chegar às meias finais do US Open, porque ele não ganha desde o Wimbledon, tem aquela lesão nas costas que o tem incomodado bastante, supostamente voltou a treinar esta semana, mas tenho muitas, muitas dúvidas e o sorteio pode ser bem, bem complicado, há muita gente perigosa que não vai ser cabeça de série e muita gente que pode ganhar ao Holger Rune na primeira ronda, uma eventual segunda eliminatória. Mas fico muito curioso para perceber em relação ao Alexander Zverev, porque mesmo a derrota dele com o Novak Djokovic é muito apertada, são 2 sets muito próximos em mais de 2 horas, e eu acho que ele tem a reentrada no top 10, eu acho que é quase impossível não acontecer este ano, e acredito que ele vá às ATP Finals. Eu acho que o Alexander Zverev é um jogador a ter muito em conta para o US Open. É preciso ter alguma felicidade no sorteio, mas se tudo se alinhar para o seu lado, se ele ficar ali no lado do Holger Rune nesse quarto, eu acho que podemos ver o Alexander Zverev a chegar a umas meias finais e não ficaria todo chocado se isso acontecesse. Sim, até porque ele fez meias finais em Roland Garros com um seeding bem pior. É Sim. verdade que o quadro abriu bastante e ele aí aproveitou assim um bom sorteio, acabou por basicamente não ter de derrotar nenhum jogador incrível. Depois em Wimbledon não teve tanta sorte, levou com o Berrettini na terceira ronda. Hum. A verdade é que ele é sem dúvida um jogador do top 10, portanto é um jogador que tem que ser inserido no lote de favoritos. Desse ponto de vista concordo contigo. Depois há ali alguns jogadores que aparecem como outsiders, não sei se o que é que tu pensas, por exemplo, dos americanos. Obviamente há 3 americanos acima dos outros, isto é o US Open, portanto é inevitável que tenhamos de falar deles, porque vamos tê-los a jogar nos quartos principais, pelo menos aqueles três, Fritz, Paul e Tiafoe. Tommy Paul foi o que fez uma melhor campanha na América do Norte, fez obviamente meias finais de um Masters 1000 batendo Carlos Alcaraz. Na semana a seguir só perde com Carlos Alcaraz em quase 3 horas. Tommy Paul é um jogador difícil de explicar, mas parece que está também a caminho do top 10, está também na luta Hum. pelas ATP Finals. De facto, de todos os americanos, Fritz ainda é quem está mais possível de jogar as ATP Finals, é quem está à frente, mas Tommy Paul já aparece claramente à frente do Tiafoe, que defende agora meias finais no US Open. Vamos ver como é que ele vai regressar ao US Open. Não sei se tu esperas alguma coisa de algum dos três. Taylor Fritz é sempre muito consistente, mas falta sempre qualquer coisa. É um bocadinho difícil de prever qual deles vai chegar mais longe e se algum deles de facto vai chegar longe, não é? Depois há outros americanos, que eles são muitos, há outros americanos que podem surpreender.
Sim, há muitos, mas eu diria que desses três, nesta altura, aquele que podemos considerar um bocadinho mais fiável, é mesmo o Tommy Paul. Já tem um grande resultado num grande slam esta época, enquanto o Taylor Fritz, que em teoria poderia ser aquele com mais potencial, também com um quadro simpático para chegar muito longe, tentar chegar ali à luta nas meias finais. A verdade é que nos torneios do Grande Slam, desde aquele torneio do Wimbledon em que ele perde com o Rafa Nadal, tem sido um desastre nos Grandes Slams. O ano passado no US Open perdeu com o Brandon Holt na primeira ronda. Por isso eu fico com algumas dúvidas um, para tentar perceber o que é que ele vai fazer. Já em Wimbledon, passou uma primeira ronda difícil e depois perde 2 sets acima contra o Michael Ymer. É muito difícil de explicar isto. E eu acho que mentalmente isto já pesa muito no Taylor Fritz. Quanto ao Frances Tiafoe, o verão não foi bom e eu acho que vai ser muito perigoso para ele. Eu não tenho, não tenho grandes sensações em relação ao Tiafoe para este US Open. Eu acho que ele vai entrar a esperar muito dele próprio. Ele falou muito agora, só quer mais do que meias finais, quer ganhar um grande slam. Mas eu não estou a ver isso a acontecer. Não estou a vê-lo a chegar aos quartos de final sequer. Vai depender do sorteio, como é óbvio, mas não estou com grandes sensações em relação a ele. Portanto, destes três, eu apontaria ao Tommy Paul. E depois, é como tu dizes, mesmo além dos americanos, há muita gente no top 10 e em Cincinnati acabaram por perder quase todos bem cedo. O Daniel Medvedev já falámos, o Holger Rune, o Casper Ruud, o Stefanos Tsitsipas, que vai lá chegar como número 7 do mundo, o Andrei Rublev, número 8, também está a ter um verão um bocadinho para esquecer. Toda esta gente, se alinhar os seus jogos e com sorteios favoráveis, pode chegar longe. Sabemos todos que eles têm talento. Agora, é um US Open que vai ser um bocadinho mais difícil de prever, inclusivamente enquanto estiver a decorrer, porque há muitas incógnitas. Os momentos de forma estão todos muito estranhos. E eu diria que os únicos dois realmente fiáveis são o Djokovic e o Alcaraz. Depois o Medvedev também acho que de facto se pode relativizar um pouco, mas daí para baixo está tudo muito imprevisível. E entre todos, eu se calhar no resto do top 10, top 15 vá, se calhar destacaria como mais fiáveis realmente o Yannick Sinner, porque está a ser um verão bom com aquela conquista em Toronto, e o Tommy Paul, mais o Alexander Zverev também, porque de resto está tudo um bocadinho estranho e difícil de analisar. O torneio de Cincinnati costuma ser a bitola, se calhar um bocadinho mais clara, acabou por trocar aqui as voltas a toda a gente. Sim, é uma boa análise. Tivemos também, diria que merece ali o destaque o Alex de Minaur, não é? Que fez duas finais seguidas, Los Cabos e depois em Toronto, mas é de facto um jogador que nunca passou os quartos de final num torneio do Grand Slam, mas lá está, é um jogador que também não vai ser fácil de derrotar. Depois há uma série de histórias giras, americanos, Ben Shelton, Chris Eubanks, ver o que é que podem fazer nos Estados Unidos. Há outros outsiders, como referiste, Matteo Berrettini, é um dos casos. Andy Gael Murray. Monfils, sim, o Andy Murray, o Gael Monfils tem jogado muito bem no verão, vai ser curioso. Passando rapidamente também pelo circuito feminino, uh, tivemos, e falámos aqui em americanos, tivemos as americanas a vencer estes dois grandes torneios do verão. Jéssica Pegula, campeã em Montreal, Coco Gauff, campeã em Cincinnati, Coco Gauff que ganhou dois títulos em 3 semanas, ganhou em Washington Uhum. o seu primeiro 500 e em Cincinnati o seu primeiro WTA 1000. Muito relevante esta semana para a Coco Gauff, não só pela dimensão do título, ela nunca tinha jogado sequer uma final no WTA 1000, tinha uma final de Grand Slam, com um quadro na altura bem favorável. Aqui não, aqui ela teve de derrotar várias jogadoras de topo, já tinha sido assim em Washington também e em Montreal, onde antes de perder com a Pegula ganhou a Vondrousova, a campeã do Wimbledon. Aqui, semana incrível, vitória sobre a Iga Swiatek, finalmente, depois de 7 derrotas seguidas. É verdade, Pedro, que eu continuarei a confiar na Swiatek, na Sabalenka e na Rybakina para Uhum. defrontarem a Gauff e a Pegula, sinceramente, num torneio do Grande Slam. Mas o que é que achas que estas vitórias significam para elas quando vamos entrar no Grande Slam do país delas, não é? É muito, muito relevante que tenham sido duas americanas a ganhar estes torneios. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, de facto para as duas, eu até queria dizer especialmente para a Coco Gauff, mas não, é para as duas, porque são títulos muito grandes. A Pegula já tinha ganho um WTA 1000, é verdade, mas é muito relevante ganhar este torneio. Também ela com grandes vitórias até à conquista desse título em Montreal.
Porque eu acho que, acima de tudo, desbloqueia ali algumas questões em termos de confiança das duas, de perceberem também podemos ganhar os grandes torneios e podemos estar nos grandes palcos a derrotar as melhores jogadoras. Desmistifica um bocadinho isso. E aí sim, especialmente para a Coco Gauff, que tinha na Iga Swiatek um autêntico pesadelo, ela não conseguia ganhar sets sequer, e agora conseguiu derrotá-la com todo o mérito, com uma bela exibição a concluir essa semana. E quando ela parecia estar a entrar numa fase da carreira um bocadinho perigosa, a cair, o seu nível não estava bom, estava a preocupar, e nós falámos aqui várias vezes disso, de ela não estar a evoluir e do seu nível não estar a melhorar. A verdade é que a contratação do Pere Riba e depois do Brad Gilbert parece que está realmente a surtir um efeito notável, porque a diferença é muito, muito grande e em termos de resultados não há, é indiscutível aquilo que ela conseguiu fazer. É evidente que isto também pode dar-lhe um bocadinho mais de peso, mais de responsabilidade, mais pressão para o US Open, mas eu acho que mais do que isso vai dar-lhe mais confiança. E eu acho que a Coco Gauff, depois desta semana, mais do que a de Washington, depois desta semana, acho que se torna novamente uma jogadora muito perigosa e que acredita que com as armas que tem pode derrotar qualquer tenista, porque é verdade. Mas concordo contigo, contra Swiatek, Sabalenka, Rybakina, continuam a ser as três favoritas. Mas agora a Coco Gauff já sabe realmente que tem capacidade para resolver o desafio e quem sabe conquistar o US Open. Eu acho que ela vai ter toda a pressão do lado dela, enquanto o ano passado praticamente o torneio feminino não existiu durante a primeira semana, porque só se falava de Serena Williams. Hum, Era ela que monopolizava as sessões noturnas, em singulares, em pares. Este ano vamos ver também o que é que vai acontecer em relação à Venus, que eventualmente vai ter também algum destaque ali nos primeiros dias. Mas a verdade é que Coco Gauff este ano diria que dificilmente não jogará sempre em sessão noturna. hum. Se não jogar em sessão noturna Sim, sempre, vai mais do jogar que a quase Pegula, sempre. mais do que a Pegula, sim. Mais do que a Pegula também acho, porque obviamente o hype em torno da Gauff é maior e vamos ver como é que ela lida com isso, não é? Porque ela vai entrar. É verdade que o circuito feminino vive um momento bom em termos de consistência, porque não sei se vive um momento tão bom em termos de qualidade de jogo. Sei que é um pouco polémico, mas a mim as duas derrotas da Swiatek em, em, em Montreal e em Cincinnati, há obviamente muito mérito para a Pegula e para a Gauff, mas a Swiatek faz mais de 60 erros não forçados nos dois encontros. Joga francamente mal. Agora, eu acho que é um mérito também para as outras, porque normalmente a Iga, mesmo jogando assim, ganha na mesma. Foi o que Sim. aconteceu na maioria dos encontros no ano passado no US Open. Houve encontros em que ela jogou penosamente e conseguiu ganhar na mesma. Este ano em Roland Garros, por mais que me tentem convencer do contrário, eu acho que ela não jogou bem nas meias finais contra a Bia, não jogou bem na final contra a Mukova e ganhou o torneio na mesma. E eu acho que isso é uma capacidade que os campeões têm. A Serena Williams montes de vezes ganhava jogando mal. E eu acho que a Iga, desse ponto de vista, tem conseguido, ultrapassar esses obstáculos de maneira a conseguir ganhar, mesmo quando joga mal. Mas sim, eu concordo contigo. Eu acho que ela vai continuar a ser a jogadora a bater. E o circuito feminino tem hoje em dia muito valor a esse nível, porque para além das duas jogadoras que venceram os WTA 1000 e desse Big Three, podemos olhar ainda para a recente campeã do Wimbledon, para a recente finalista de Cincinnati e de Roland Garros, para a 11 Jabeur, Uhum. e para uma série de jogadoras que estarão seguramente aí à porta na luta pela vitória. Não sei se queres destacar mais alguma. É o que tu disse, destacaste bem a 11 Jabeur, depois há ali um bocadinho as questões físicas também para verificar se corre tudo bem. Depois também temos sempre o caso que é sempre um bocadinho enigmático e imprevisível da Maria Sakkari, que consegue chegar longe normalmente, mas depois chega a hora da verdade e falha, mas é uma jogadora. Eu não acredito que a Maria Sakkari possa vencer o US Open, sinceramente, mas pode estragar o torneio a alguém. Estando num dia em que aquilo tudo corra muito bem, pode realmente ser muito chata para a sua adversária. Dentro da mesma linha, a Petra Kvitova pode fazer o mesmo. Hã? E nesse lado, de facto, a Lyudmila Samsonova, por exemplo, também teve uma grande semana. E nesse lado, o circuito feminino torna-se muito interessante. E também por talvez humanizar um bocadinho aqui a Iga Swiatek, que a certa altura, já não este ano, mas a certa altura parecia imbatível, e lá está, todos esses encontros dava sempre a sensação de que está break abaixo, não, mas ela vai virar e vai ganhar. E acontecia quase sempre. Agora as jogadoras já perceberam que há maneira de dar a volta e ela não é imbatível e que ela pode perder. Então
Isso, aliado ao facto de haver muita gente que tem capacidade para fazer estragos, mesmo que seja só em dois, três encontros, a Victoria Azarenka a mesma coisa, a Helena Ostapenko, é que é de facto muita gente que pode estragar um torneio a uma dessas favoritas e deixar tudo completamente em aberto e depois aparecerem as Coco Gauffs, as Jéssicas Pegulas e todas essas jogadoras a aproveitar um quadro em que se calhar até nem eram tão favoritas e de repente estão numas meias finais. Isso é o que eu acho que torna o circuito feminino de facto muito interessante nesta altura, com essa consistência, que foi muito mais consistente do que o circuito masculino em Cincinnati, em que a consistência foi nas derrotas do top 10, quase todos ali no primeiro ou no segundo encontro. Mas eu acho que está tudo alinhado para termos dois grandes torneios, e no caso do torneio feminino, embora haja favoritas três à frente do resto do grupo, acho que vai ser muito aberto e muito interessante. Sim, sem dúvida. Acho que está mais ou menos tudo resumido. Em relação às favoritas, há de facto um bocadinho mais de dúvidas em relação à Helena Rybakina, que tem tido alguns Sim. problemas de saúde nos últimos meses, diria, desde que ganhou Roma, desistiu de Roland Uhum. Garros, depois em Wimbledon também nunca me pareceu a 100%. Agora já desistiu de dois torneios. Em Montreal foi um bocadinho prejudicada pelas horas a que jogou, chegou cansada àquela meia-final, mas de qualquer forma é uma jogadora sempre dura. A Sabalenka voltou a perder com a Mukova em Cincinnati, tal como tinha acontecido com, em Roland Garros, Sim. aliás. Ela eh, perdeu para as finalistas nestes dois WTA 1000, perdeu com a Samsonova num torneio como o no outro. Também não me parecem derrotas preocupantes. Lá está, eu diria que ela acaba por fazer um verão um bocadinho ao nível da Iga e a Rybakina, tirando a questão física também. Eu acho que elas fazem todas mais ou menos um verão ao mesmo nível, não estiveram muito bem, mas acho que também não estiveram preocupantemente mal ao ponto de me fazerem acreditar É, que é a isso. Pegula e a Gove, pelo facto de terem vencido esses dois torneios, são mais fortes, ou estão mais fortes nesta fase. Está então tudo mais ou menos contado, já sabem, voltamos para a semana, já também projetando um bocadinho o início do US Open, cujo qualifying já arrancou e que o quadro principal começa na segunda-feira, às 4 da tarde portuguesas, um bocadinho mais cedo no Brasil. Já sabem, podem acompanhar-nos ao longo desta semana no site, nas nossas redes sociais. Continuem por aí, porque nós voltamos em breve.